Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Louvado seja o nome de Jesus. Eu sou o pastor Givanildo Costa, da Igreja Senhor dos Exércitos, que fica aqui na Paraíba, louvado seja Deus, em Várzea Nova, por trás do 16º RCMEC, próximo ao Balneário Brisa Mar. E os nossos dias de cultos são domingos, quartas e sextas-feiras, sendo que as quartas-feiras é um maravilhoso culto de cura divina, milagres e libertação. Louvado seja Deus. Se você sofre de alguma doença, de alguma enfermidade, louvado seja Deus, de algum mal, venha, louvado seja Deus, nesta quarta-feira, para ouvir a palavra de Deus e ser curado no poder que há no nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aqui em nossas igrejas nós temos, louvado seja Deus, objetos que foram, louvado seja Deus, deixados por pessoas que foram curadas. Nós temos cadeira de roda, nós temos moleta, bengalas, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E o poder de Deus se manifesta em nosso meio. Glória a Deus. Jesus Cristo disse, onde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu estou no meio delas. Louvado seja Deus. Para que Jesus está em nosso meio? Somente para marcar presença? Nada disso. Ele está em nosso meio com as mãos estendidas para operar na sua vida. Louvado seja Deus. Portanto, você é o nosso convidado especial. Não importa o seu credo religioso, não importa a sua denominação, não importa a sua posição social. Louvado seja Deus. Se você parou para ouvir, para assistir esse vídeo, é porque o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração. Você está procurando outro vídeo. Glória a Deus. Isso é uma prova que você é de Deus. A Bíblia Sagrada diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Glória a Deus. Eu estou numa sessão, louvado seja Deus, de 3 vídeos, de 3 mensagens sobre a crucificação. Louvado seja Deus. Já tivemos a primeira, louvado seja Deus. Glória a Jesus, foi sábado, glória a Deus, hoje, segunda-feira, a segunda parte, louvado seja Deus, da mensagem sobre a crucificação, e se Deus permitir, quarta-feira, a terceira parte, tá certo? Louvado seja Deus, nós temos muito que aprender na palavra de Deus. A Bíblia Sagrada diz no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo sofre, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Pois bem, desculpem. A primeira mensagem, a primeira parte da crucificação, foi em Marcos 15, louvado seja Deus, do 15 ao 20. Glória a Jesus. E essa segunda parte, louvado seja Deus, é do 21, louvado seja o nome de Jesus, ao 25. Diz assim a palavra de Deus. E constrangeram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava, vindo do campo, aqui levassem a sua cruz. Versículo 22. E levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Versículo 23. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Louvado seja Deus. Glória a Jesus, e havendo crucificaram. Versículo 24 diz, glória a Deus. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sorte, louvado seja Deus, sobre eles, para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira, e o crucificaram. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos prestar atenção agora nessa mensagem. Louvado seja Deus. Vamos se ligar nas coisas do céu agora. Glória a Jesus. Porque Jesus disse que nem só de pão vive o homem. O homem não vive só de pão, só de comida. Quem vive só de comida é animal. O homem não vive só de trabalho, só de passeio, louvado seja Deus, só de festas. Louvado seja Deus. Mas Jesus disse de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é de algumas, nem da metade. É de todas. Pois bem, o versículo 21 diz, e constrangeram um certo Simão Cirineu, louvado seja Deus,
pai de Alexandre e Rufo, que por ali passava. Vindo do campo, obrigaram a que levassem a cruz. Vamos meditar nesse versículo 21, depois estaremos meditando no 22. O versículo sagrado diz, e constrangeram. O que é constranger? Constranger é, no sentido bíblico aqui, obrigaram. Então, obrigaram um certo Simão Cirineu. Não era Simão Pedro, não, viu? Um certo Simão Cirineu. Tem uma vírgula aqui, vou dar uma pequena parada. Louvado seja Deus. Um certo Simão Cirineu. Por que a Bíblia diz um certo Simão Cirineu? Porque ele nasceu em uma cidade chamada Cirene, que fica ao norte da África. Hoje já não é mais Cirene, hoje chama-se Trípoli, é capital da Líbia, louvado seja o nome de Jesus. Então, glória a Jesus, obrigaram um certo Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, louvado seja Deus. Ele tinha 2 filhos, é o que a Bíblia relata, e, glória a Deus, estava trabalhando, louvado seja Deus, diz a Bíblia Sagrada, glória a Deus, que por ali passava, vindo do campo, tá vendo? Esse campo aqui não é um campo de futebol, vindo da agricultura, louvado seja Deus. Na época antiga, louvado seja Deus, o povo trabalhava muito em agricultura, louvado seja Deus. É tanto que Jesus, quando foi dar a mensagem sobre o semeador, glória a Jesus, ele disse, eis que o semeador saiu a semear. E certamente estava um semeador semeando assim, trabalhando no campo, semeando a semente. Então o povo, louvado seja Deus, vivia muito de agricultura. E esse Simão Cirineu passava, louvado seja Deus, por ali. Glória a Jesus. Este Simão não estava, meus amados irmãos, no lugar errado e nem na hora errada. Quando hoje em dia acontecem algumas coisas em que a pessoa é obrigada, por exemplo, a entregar um celular, louvado seja Deus, a entregar o carro, glória a Jesus, a entregar um relógio, uma carteira, louvado seja Deus, alguém diz logo, estava no lugar errado e na hora errada. Glória a Deus. Este homem aqui, glória a Deus, Simão Cirineu, ele passava por ali, vindo do campo, vindo da agricultura, louvado seja Deus. Ele passava na hora certa e no lugar certo. Louvado seja Deus. Vinha cansado, louvado seja Deus, do trabalho, vinha enfadado, estava indo para a sua casa, louvado seja Deus, rever os seus filhos, louvado seja Deus, Alexandre e Rufo, rever a sua esposa, e tomar um banho, jantar, descansar, louvado seja Deus, que era necessário, era lícito, louvado seja Deus. E, glória a Deus, Jesus estava muito fraco, muito debilitado, louvado seja Deus, e já não estava mais podendo carregar a cruz, caiu várias vezes. Então, esse Simão Cirineu foi passando na hora para casa e, louvado seja Deus, os soldados perguntaram, ei, vem cá, louvado seja Deus. Como é o seu nome? Eu sou Simão, louvado seja Deus, meu nome é Simão. Louvado seja Deus, eu sou Cirineu, sou natural de Cirene, louvado seja Deus, e o soldado perguntaram, de onde você está vindo? Eu estou vindo do trabalho, estou vindo do campo, louvado seja Deus, depois de um dia de trabalho, de cansado, louvado seja Deus, estou indo para casa. Não, senhor, você não vai para casa agora não. Obrigaram, o versículo diz aí, constrangeram, quer dizer, obrigaram. Louvado seja Deus, para sempre. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Se fosse hoje em dia, glória a Jesus, muitas pessoas pagariam milhares de reais, de dólares, para carregar aquela cruz. Era a cruz de Cristo, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E esse homem não precisou pagar, não precisou gastar muito dinheiro para levar a cruz. Simplesmente obrigaram ele a levar, e ele, apesar de um dia de trabalho, de cansaço, de enfado, levou a cruz do Senhor Jesus. E ele não perdeu nada com isso. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Pois Jesus Cristo disse, quem der, nem que seja um copo de água fria, a um desses meus pequeninos, de maneira nenhuma perderá o seu galardão. O galardão é recompensa. Jesus disse, se alguém der, nem que seja um copo de água para os pequeninos dele, para os discípulos dele, alguém fizer um favor, louvado seja Deus. Esse homem não fez um favor para os discípulos de Cristo,
fez um favor ao próprio Cristo. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Com certeza recebeu a sua recompensa aqui na terra e vai receber no céu também. E obrigaram a que levasse a cruz. Glória a Deus. A cruz pesava aproximadamente 72 quilos, só de madeira. Ela pesava aproximadamente, mais ou menos, 72 quilos. Fora os meus pecados, os seus pecados, os pecados de toda a humanidade, estava tudo ali. Louvado seja Deus. E apesar daquele homem estar cansado, enfadado, levou a cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Chegou em casa mais tarde, mais cansado ainda, louvado seja Deus, mais exausto, glória a Deus, mas fez essa ação maravilhosa. O versículo 22 diz, e levaram-no ao lugar do Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Glória a Deus. Levaram Jesus ao lugar do Gólgota. Louvado seja Deus. Em aramaico, aqui está em português, né? Em Gólgota, mas em aramaico quer dizer crânio, porque, louvado seja Deus, ali tinha uma imagem, louvado seja Deus, aquela montanha ali era como se fosse louvado seja Deus, uma imagem de uma caveira, de um crânio, de uma cabeça, louvado seja Deus. Então, Gólgota, em aramaico, quer dizer crânio. E o versículo sagrado diz, que se traduz, mas se traduz em quê? Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Se traduz em latim. Que se traduz por lugar da caveira. Isso em latim. Louvado seja Deus. Em aramaico é crânio. Glória a Jesus. O versículo 23 diz, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Glória a Deus. Eu li o versículo 23. Vou dar uma explicação aqui. Louvado seja Deus. E deram-lhe a beber vinho com mirra. Louvado seja Deus. O que era a mirra? A mirra era uma resina, um líquido, tirada de uma pequena árvore, louvado seja Deus, que cresce lá no Oriente Médio. Louvado seja Deus. Dessa resina, desse líquido que eles tiravam, se faz um analgésico, louvado seja Deus, que misturado com vinho, louvado seja Deus, servia como calmante, louvado seja Deus, para diminuir as dores, ou seja, para aliviar o sofrimento, louvado seja Deus, e acelerar a morte, louvado seja Deus. Interessante que o versículo sagrado diz, e deram-lhe a beber vinho com mirra, quer dizer, deram esse analgésico a ele, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Mas ele não tomou. Por que Cristo não tomou, louvado seja Deus, aquele líquido de resina, louvado seja Deus, glória a Jesus, que eles prepararam, louvado seja Deus, e fizeram um analgésico, louvado seja Deus. Por que Cristo não tomou? Porque o versículo sagrado diz, como eu disse, o versículo sagrado não, como eu disse ainda agora, louvado seja Deus, aquele analgésico, louvado seja Deus, misturado com vinho, mirra com vinho, servia como analgésico, louvado seja Deus, para diminuir as dores, para aliviar o sofrimento e acelerar a morte. Jesus não tomou. Por que não tomou? Ele estava preferindo sofrer por mim, por você e por nós. Ele não quis aliviar o sofrimento. Louvado seja Deus. Normalmente, as pessoas, quando estão sofrendo uma dor de cabeça, uma febre, louvado seja Deus, ou outra doença, imediatamente corre para a farmácia. Hoje não precisa mais tanto correr para a farmácia, né? Hoje é só pegar o celular e ligar para a farmácia e eles vêm entregar na porta. Então, as pessoas normalmente querem tomar algum medicamento para aliviar, pelo menos, se não for cura total, mas pelo menos para aliviar o sofrimento. Glória a Jesus. Jesus preferiu sofrer em meu, em seu e nosso lugar. Agora eu pergunto, por que ele preferiu sofrer no meu, no seu e no nosso lugar? Para que eu e você e nós não sofrêssemos. Porque se fosse para eu, você e nós sofrermos alguma doença, alguma enfermidade, alguma dor, algum mal, louvado seja Deus, Deus não tinha colocado as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades sobre Cristo, como está escrito lá em Isaías. Deus não tinha colocado. Se Deus quisesse que eu e você sofresse, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Alguns cristãos dizem que eles estão sofrendo, primeiro porque são segundo Jó, mas já se passou-se mais de 3.000 anos, você agora que é o segundo Jó?
Aí eu pergunto, você é o segundo Jó só louvado seja Deus, no segundo estágio, porque Jó teve 3 estágios. O primeiro estágio era o homem mais rico do Oriente. O segundo estágio foi quando ele perdeu a família, a saúde e toda a riqueza. E o terceiro estágio, quando Deus deu tudo a ele em dobro. Aí você, que acha que você é o segundo Jó, por causa do seu sofrimento, você só é o segundo Jó no segundo estágio, porque você não quer ser o segundo Jó no primeiro estágio. Ser o mais rico do seu bairro, da sua cidade, louvado seja Deus. E por que você não quer ser o próximo Jó no terceiro estágio? Que para Deus lhe dar tudo em dobro. Glória a Jesus. Então Jesus sofreu, não quis tomar aquele analgésico, preferiu sofrer no nosso lugar para que nós não sofrêssemos. Louvado seja o nome de Jesus. É para nós termos saúde. A palavra dele diz, eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A palavra abundância quer dizer vida completa, sem faltar nada, e principalmente saúde. Louvado seja o nome de Jesus. Aí, veja, e deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não tomou. Glória a Deus. Versículo 24. E não é I aqui, é E. É uma conjunção, louvado seja Deus, do que os versículos de cima, anteriores, estão falando. Então aqui é uma continuação, por isso que é E. E, havendo crucificado, repartiram as suas vestes. Louvado seja o nome de Jesus. E havendo crucificado, repartiram as suas vestes. Glória a Deus. Dizem que, eu acho interessante, muitos pregadores dizem que Jesus era pobre. Louvado seja Deus. Porque Jesus disse que não tinha aonde reclinar a cabeça. Glória a Deus. Eu não vou entrar nessa mensagem agora, eu vou deixar para um outro dia. Louvado seja Deus. Mas eu acho que eu já tenho uma mensagem gravada sobre isso. Eu tenho mais de 100 mensagens no YouTube, é só você olhar lá. Louvado seja Deus. Então, muitos pregadores dizem que Jesus era pobre. Louvado seja o nome de Jesus. Agora você veja, como que Jesus era pobre? Porque os seus discípulos, 12 homens, trabalhadores, a maioria pescadores, mantinham as suas famílias da pesca. Louvado seja Deus. Eles eram profissionais na pesca, mantinham a sua família daquilo. E quando Jesus chamou, eles abandonaram tudo. Louvado seja Deus. Abandonaram tudo. 12 homens. Glória a Deus. E você sabe que homens não come pouco. Me desculpem os homens, mas você sabe que homem não come pouco, né? Glória a Deus. No mínimo, come 3 vezes ao dia. No mínimo. Alguns comem 4, 5, 6. Não tem nada a ver com a vida de ninguém. E ele, louvado seja Deus, durante 3 anos e 6 meses de ministério, glória a Deus, supriu todas as necessidades desses 12 homens. Glória a Deus. E não só deles, mas da família deles, porque eles tinham família. Glória a Deus. E você achou pouco? Jesus escolheu mais 70 apóstolos. 70 com 12, 82. Louvado seja Deus. Uma pessoa para manter 82 homens. De roupa, de comida, de calçado, de vestes. Louvado seja Deus. E a sua família, essa pessoa não é pobre não. E além do mais, o versículo sagrado diz, ó, e repartiram as suas vestes. As vestes de Jesus, elas não tinham costura como as de hoje em dia têm. Louvado seja Deus. Eram 4 peças de roupas. Glória a Deus. E eles repartiram em 4 partes. Louvado seja Deus. Sabe o que significa isso? Que eles repartiram as roupas de Jesus, as vestes dele em 4 partes? Representando que, sendo repartido, representando que Jesus iria ser repartido para os 4 cantos do mundo. Os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E Jesus disse aos seus discípulos, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Então, essas vestes de Jesus repartidas em 4 partes, estava, louvado seja Deus, repito, representava Jesus sendo repartido, glória a Deus, para os 4 cantos do mundo. E além do mais, você já notou que os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são 4. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. O evangelho. Bendito seja o nome de Jesus. Aí diz o versículo sagrado, lançando sorte sobre eles, sobre as vestes, para saber
o que cada um levaria. Se Jesus fosse pobre, glória a Deus, certamente ele vestia uma roupinha fraca. Louvado seja Deus. Aí eu pergunto, os soldados ganhavam bem, os soldados eram um funcionário, louvado seja Deus, de Roma. Louvado seja Deus, eles ganhavam bem. Glória a Deus. Iriam repartir as roupas de Jesus, roupa de pobre, se é que muitos acham que Jesus era pobre. Iria repartir as roupas de um homem pobre para 4 soldados que ganhavam bem do Estado. Porque quem trabalha para o Estado ganha bem. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. E só é expulso do serviço se causar uma coisa muito grave. Louvado seja Deus. Então, o versículo 25 diz: e era a hora terceira, louvado seja Deus. Para nós aqui no Brasil, a hora terceira, louvado seja o nome de Jesus, é 3 horas da manhã. O dia começa, para nós aqui do Brasil, louvado seja Deus, com 1 hora da manhã. Então, a hora terceira é 3 horas da madrugada, louvado seja Deus. Mas naquela época, louvado seja Deus, os judeus, eles contavam as horas do dia a partir do nascer do sol e até o pôr do sol. Ou seja, as horas eram contadas a partir das 6 horas. Então, como aqui era a hora terceira, era 9 horas da manhã. 9 horas da manhã o sol já está quente, né? Você sabe disso. O sol já está quente, que não é brincadeira. Agora imagine até as 3 horas da tarde, sem comer, sem beber água, só sendo maltratado. Louvado seja Deus. Tudo isso não foi para o benefício dele, porque ele não precisava fazer nada para o benefício dele. Ele nunca pecou, ele nunca transgrediu os mandamentos do Pai, ele sempre foi fiel. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Ele passou tudo isso por mim e por você.